Olá, sétimo ano. Eu sou a professora Jéssica Burle, professora de Ciências, e nesta aula nós vamos começar a estudar o capítulo 8, Micro-organismos, Vida Invisível. Nesta aula nós vamos estudar os vírus. Micro-organismos ou micróbios são organismos que só podem ser vistos ao microscópio. Inclui os vírus, as bactérias, os protozoários, as algas unicelulares, fungos, que são as leveduras unicelulares, assim como os demais fungos pluricelulares e os ácaros. Podem ser encontrados em vários lugares do mundo, desde a atmosfera até o fundo dos oceanos. Aqui nós temos imagens de microscópios de vários micro-organismos e vocês podem observar que eles possuem formatos diferentes. Agora nós vamos falar sobre os vírus. Os vírus desafiam a classificação dos seres vivos. Então eu trouxe aqui para vocês, nós já estudamos sobre a classificação dos seres vivos e nós vimos que todos os seres vivos são classificados em 5 reinos, que são Animalia, Fungi, Monera, Protists e Plantae. O vírus não se enquadra em nenhum desses grupos. Por quê? Porque ele não é considerado um ser vivo. Por que ele não é considerado um ser vivo? Porque ele não tem células, que é uma característica fundamental para considerar um ser vivo. Por outro lado, há discussões que defendem que o vírus é sim um ser vivo, porque ele tem a capacidade de evoluir, de mudar a sua configuração, as suas características. Então, quais são as características dos vírus? Principal, acelular, como eu acabei de dizer, não é formado por células. E os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. O que isso quer dizer? Parasitas porque vivem às custas das células, causando-lhes prejuízo. Isso caracteriza uma relação chamada de parasitismo. Intracelulares porque, para concluir seu ciclo, precisam atingir o interior das células. E obrigatórios porque são incapazes de se multiplicar fora das células. Isso quer dizer que o vírus ele não sobrevive fora de nenhuma célula. Ele não tem vida, ele não consegue multiplicar. Então, ele pode sobreviver algumas horas em uma determinada superfície. Porém, se ele não entrar em um corpo, seja um corpo humano ou uma planta, ele não consegue ter vida, ele não consegue concluir o seu metabolismo. Basicamente, sua estrutura possui uma cápsula de proteína que envolve seu DNA, que é chamado, o DNA chama ácido desoxibonucleico, ou RNA, que é o ácido ribonucleico. Então, o vírus ele tem uma capinha de gordura, olha aqui, glicoproteínas, que são proteínas de gordura, envolvendo aqui, protegendo o seu material genético, que pode ser um DNA ou um RNA. Isso vocês vão estudar lá na frente. Mas só para vocês entenderem, nós seres humanos, os animais, possuímos o que? O DNA e o RNA. O vírus não, ele possui um ou outro. O adenovírus são os vírus formados por DNA, por exemplo, o vírus da catapora. E os retrovírus, eles são compostos por RNA, por exemplo, vírus causador da AIDS. E aí na próxima aula nós vamos ver qual é a diferença entre um vírus e o outro no quesito de doença. Qual é a mais agressiva e por quê? Isso nós vamos ver na próxima aula. Em sua maioria das vezes, os vírus atacam um determinado tipo de célula. Veja alguns exemplos. Vírus da poliomielite ataca células nervosas. Então, olha só, que nós falamos que o vírus ataca um determinado tipo de célula. Então, a poliomielite, o vírus que causa a doença poliomielite, ataca as células nervosas. Olha só, o poliovírus destrói as células nervosas da medula óssea, medula espinhal. Aqui nós temos a medula espinhal, leva à perda da massa muscular e a paralisia, e causa paralisia aí nas pessoas. O vírus do resfriado infecta células das mucosas nasais. Então, olha só, aqui nós temos as mucosas nasais. Então, o vírus
do resfriado, ele fica nesta região aqui, ó. E o coronavírus? O coronavírus, ele pode atacar várias células. Vamos ver o que diz aqui nessa reportagem. A força do ataque do coronavírus. O coronavírus pode atacar muitos outros órgãos além dos pulmões, e médicos e cientistas alertam que estamos apenas no início da compreensão sobre os danos da Covid-19. Então, a Covid-19, como vocês já sabem, é causado por um vírus e ainda nós sabemos pouco sobre o comportamento desse vírus ao longo prazo, porque ele é um vírus novo, todos vocês já sabem disso. Então, o que os cientistas já sabem? Que ele pode atacar aqui, ó, o cérebro, o nariz, os olhos, o coração, o pulmão, o fígado, rins, intestino. Isso é o que você já sabe. Mas como ele atinge mais gravemente? O que ele atinge mais gravemente? Os pulmões, que causa o quê? A insuficiência respiratória, por motivo de muitas causas de morte aí pelo coronavírus. Aqui tem uma imagem de microscopia eletrônica. Ela aqui está mostrando esses pontinhos amarelos, tacando um dos tecidos do nosso corpo, como o vírus se multiplica rapidamente dentro das nossas células. Virose. Os vírus podem causar doenças em animais e plantas. Virose é a doença causada por um vírus. E isso é muito importante vocês saberem. O que é o agente etiológico, ou patogênico, ou patógeno? É o micro-organismo que, ao infectar um indivíduo, desencadeia a doença. O que é um hospedeiro? É o organismo que abriga os agentes infecciosos. E o que é um vetor? É aquele que transmite o agente infectante de um hospedeiro para o outro. Vamos entender isso aqui no exemplo prático aqui. Vamos usar aqui um exemplo da dengue. Então, a doença dengue, qual que é um agente etiológico, ou patogênico, ou patógeno? É um vírus de RNA arbovírus do gênero Flavivírus, que pertence à família Flaviviridae. Então, o agente etiológico, nesse caso aqui, é o vírus, né? Que aqui ele chama arbovírus. E qual que é o hospedeiro? É o Aedes aegypti, né? Esse animal aqui, Aedes aegypti, então, ele hospeda o arbovírus. E além de hospedar, ele também é o vetor, né? O vetor é aquele que vai transmitir a doença entre um hospedeiro e o outro. Então, nesse caso, ele é um vetor hospedeiro. E aí, na próxima aula, então, pessoal, nós vamos ver algumas doenças causadas por vírus. Nós vamos entender, fazer mais exemplos aqui para a gente entender esses conceitos tão importantes, já que a partir de agora nós vamos estudar várias doenças. Então, a aula de hoje é isso. Fiquem com Deus.